Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o batismo pelos mortos. Você já deve ter visto essa expressão sendo pregada em alguma igreja e muitos pregadores não conseguem explicar essa questão do batismo pelos mortos ou o que ela realmente significa. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre isso e eu gostaria aqui que você ficasse comigo até o final. Mas antes, deixa seu like aí, deixa aí o seu like, porque seu like é muito importante para ajudar o crescimento do nosso trabalho. Compartilhe essa mensagem com seus conhecidos, familiares, parentes, amigos, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, Kawaii, TikTok, redes sociais que você tiver, compartilha para essas pessoas, para que elas também tenham acesso a essa informação e não deixe de inscrever-se aí no nosso canal, pessoal. Inscreva no nosso canal aí rapidinho, ativa o sininho, porque você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui todas as semanas, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar aqui com base no texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, que vai dizer o seguinte: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Aí nós temos a expressão em grego ali, que é baptizomenoi hyper ton necron, que significa batizados por os mortos. Nós temos comentário de Mateus Henry, que menciona que existia um batismo que era feito pelos mártires cristãos, chamado de batismo pelo sangue dos antigos. Então, quem traz essa expressão? Mateus Henry. O grande comentarista Mateus Henry traz essa expressão. Dr. Iesby menciona que no segundo século existiu o chamado batismo vicário, que era em favor dos mortos. Outros estudiosos, ou seja, muitos estudiosos dão as mais variadas interpretações sobre o verso. Ou seja, primeiro, um indivíduo ser batizado em lugar do outro para lhe garantir lugar no céu, um batismo em testemunho dos que já morreram e um batismo para fazer os cristãos sucederem os que já morreram e assumirem seus lugares. Então tem todas essas interpretações a respeito desse texto. Mas por que Paulo menciona tal prática? O texto grego começa a argumentação com a partícula oi, os, que logo é mudado para kai também, o que dá o sentido de que os leitores dessa carta estavam seguindo costumes pagãos. Isso não é novidade na igreja de Corinto, uma vez que os cristãos de lá gostavam de seguir heresias. Está lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, você vai ver lá as heresias lá. O autor, quando utiliza os, eles, aqueles, se refere a pessoas que estão fora da chamada Igreja de Corinto. Portanto, a argumentação é um combate direto a mais uma prática herética praticada pelos coríntios. Hiper, por, pode também ser traduzido como em lugar de, a favor de, a respeito de, por causa de, se por alguém, além de, acima de, o que corrobora a respeito de ser uma prática herética dos pagãos. A Bíblia de Jerusalém traduz: se não fosse assim, que proveito teriam os que esgotam pelos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se esgotam por eles? O que daria sentido, conforme o contexto do verso 30 e 32, que o trabalho dos cristãos estaria sendo em vão, uma vez que não haveria ressurreição e esperança para uma vida eterna, conforme o próprio contexto do verso. No máximo, o autor se refere a uma prática pagã que estava sendo imitada pelos membros dessa igreja de Corinto. Então, o que acontece? Muitas pessoas aqui têm uma grande dificuldade em explicar justamente essa questão desse texto. Mas se você for pegar aqui todo o contexto envolvido aqui nessa questão do batismo pelos mortos, você vai ver que tem a ver com a prática pagã, uma prática de outras pessoas que não faziam parte da igreja de Corinto e que Paulo estava advertindo essa igreja para que eles não seguissem essas práticas. A Bíblia menciona uma série de batismos de João, batismo de sofrimento, batismo cristão, batismo de Paulo, batismo pelo Espírito Santo. Então, estou em todos esses batismos com as referências bibliográficas. Lembrando que você que quer adquirir esse esboço, você pode estar adquirindo com todas as referências bibliográficas e bíblicas aqui mencionadas, tá? Conclusão. Vamos para a conclusão. O que é mostrado, a prática não é exclusiva de Israel. João 1,25.
onde é mencionada antes da vinda de Cristo. A cerimônia do batismo e seu rito teve suas origens entre os povos gentios da Grécia antiga. Os sacerdotes que cultuavam a deusa da torpeza Cotito, a quem os atenienses rendiam louvores, eram conhecidos como baetas, de onde se originou a palavra baptizo, batismo. Os mesmos sacerdotes se banhavam com água e se perfumavam como forma de purificação. João Batista e Onésio Batistes, que era conhecido assim devido à aderência à prática dos baetas, já que o mesmo conhecia muito bem tal prática que em seus tempos. A prática do batismo não era peculiar de Israel, mas adivinha de outros povos, o que explica as suas várias formas de utilização, principalmente essa questão do batismo pelos mortos. Então fica esse estudo de hoje, pessoal, para vocês tirarem suas próprias conclusões. E quem quiser adquirir o esboço pode entrar em contato comigo. Desde já eu agradeço vocês por terem permanecido aqui até o final desse vídeo. Curtam, compartilhem essa mensagem, comentem, porque o seu comentário é importante. E não deixe de se inscrever no nosso canal, porque você se inscrever no nosso canal, você fica por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, sucesso e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.